tarde a todas e todos. Quero cumprimentar aqui a todos e todas que estão participando deste evento. É um evento de uma grandiosidade que nós já sabíamos, né, que seria um evento grandioso, mas não tanto. Eu não tive a oportunidade de vir ontem, cheguei hoje aqui e estou surpresa, né, com a participação, com o empenho de todos que estão aqui assistindo, com as falas, né? Então, essa palestra que nós acabamos de assistir, né, de um conteúdo informativo enorme, né, que nos surpreende positivamente, né, muito importante. Quero cumprimentar aqui o Dr. Murilo Carvalho Sampaio, juiz do TRT da 5ª Região, a doutora Johnny Almeida Santos, minha amiga querida, né, e dizer que é uma honra participar. Presidente Orion, Simone, e todos vocês que estão aqui à frente da EJUDE 9, né? É uma honra enorme. Eu falei para o presidente Orion que a culpa é dele, né, de eu estar aqui, desembargadora Marlene, Cecília, professora Cecília, né, Rosmarie, todos e todas aqui desse tribunal que é tão querido e que eu tenho um prazer enorme todas as vezes que eu venho aqui, né. O nosso vice-presidente, o Benedito, professor Célio, aqui a Tereza Gosdal, e todos envolvidos nesse evento de tamanha grandeza. Agora, o tempo, ele não nos espera, né? Eu não conversei antes sobre a ordem de fala. Posso passar primeiro para você, professor Murilo? Eu vou fazer aqui rapidamente a apresentação dos palestrantes. Murilo Sampaio Oliveira, juiz de trabalho da Bahia, atualmente juiz auxiliar da presidência e coordenador do juiz de execução e expropriação do TRT da Bahia. Hoje a Bahia está dando as cartas aqui, né? Ministro Cláudio Murilo, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, doutor pela Universidade Federal do Paraná, e além de especialização em Relações Laborais pela Universidade Castilha de La Mancha, na Espanha, e expert em temas de plataformas digitais de trabalho, dependência econômica, subordinação, autor de vários livros jurídicos. De acordo com as resoluções do Conselho Nacional de Justiça, a gente não deve gastar muito tempo de uma exposição com tantos inscritos, né, falando de um currículo tão extenso, mas fica aí esse currículo resumido. Eu passo, então, a palavra para o primeiro palestrante. Boa tarde a todas e todos. Para mim é uma alegria muito grande, né? Tenho muito gosto em estar aqui, porque há 18 anos e alguns dias estava também nesse púlpito, tomando posse e fazendo meu discurso de posse no TRT da 9ª Região, casa que me acolheu por quase um ano, onde também eu fiz meu doutorado. Então, tenho muita felicidade em estar de volta a uma casa que me acolheu tão bem, né? E nisto eu queria agradecer bastante o convite da doutora Simone, da doutora Tereza, também do doutor Arion, né, por permitir que voltasse e pudesse reencontrar. E também agradecer de forma indireta o ministro Godinho, a professora Renata e a pesquisadora Renata, porque são essas pessoas que viabilizam um evento tão importante como esse, que circula os estados, as regiões e promove essa interação sobre direito coletivo e sindical. Mas a minha fala aqui não é como magistrado, e sim como professor, e me permitam, nesse final de dia, final de jornada,
usar um pouco diferente os slides e tomei a liberdade de usar bastante imagens para poder não cansá-los. E eu queria primeiro pedir desculpas por essa imagem sobreposta, mas essa imagem representa um pouco do resumo ou do trailer dessa apresentação. Uma pequena comparação de uma imagem muito clássica, que todos já viram com certeza, que se chama E o Quarto Stato, de Giuseppe Volpedo, se não estiver enganado, que representa a marcha de trabalhadores na Itália, de trabalhadores camponeses, na Itália em greve. Mas se vocês perceberem com atenção e com cuidado, esses trabalhadores caminham com serenidade, com tranquilidade, com leveza, no sentido da certeza ou da inevitabilidade da vitória, da reconhecimento da proteção trabalhista pela qual eles estão a lutar. E por que eu trouxe essa imagem? Porque nessa outra imagem maior, nós temos exatamente o contrário. Trabalhadores tensos, angustiados, revoltados, porque eles não têm hoje a certeza de que terão direitos, que terão reconhecimento de proteção social, ou que terão direito a ter uma organização sindical. E a proposta dessa apresentação, então, é tentar, digamos assim, colher da luta dos trabalhadores plataformizados, no caso aqui em particular dos entregadores, qual o legado dessas práticas, dessas vivências para o direito coletivo sindical? Quais são os momentos em que há consonância entre o direito coletivo sindical e essas práticas sociais? Quais os momentos nos quais o direito coletivo sindical não ampara, ou atrapalha, ou impede a livre organização dos trabalhadores? Esse é o propósito. Para fazer isso, e de forma muito rápida, em atenção ao tempo, vou dividir em dois momentos a apresentação. O primeiro momento é um momento muito simples de descrição, de contextualização, embora seja algo muito evidente para todos nós que circulamos nas ruas de Curitiba, de Salvador, de Brasília, percebermos a quantidade de pessoas que vivem hoje neste mundo de trabalho de entregador, sejam com motocicletas, seja com bicicletas. Então essa é a primeira parte da apresentação, e a segunda parte é, digamos, quais as interpelações, ou quais as contribuições, ou quais os choques que essas práticas encontram com a dogmática sindical. Então, nesse primeiro momento, eu queria apenas situar, ou relembrá-los, de que o break dos APs foi um grande movimento no ano de 2020 e que tem se repetido em cada ano, por assim dizer. E esse movimento é muito interessante, me permitam essa explicação do que é óbvio, mas do que é a denominação. Break aqui significa, na linguagem do motoboy, uma freada, é uma parada, ou seja, é uma ressignificação para a linguagem dos dias de hoje, da linguagem do motoboy, do motoqueiro, a mesma ideia de uma parede, de uma paralisação, de uma greve, né? E para quem? Para as empresas, plataformas digitais. Vamos lá, então são os entregadores, são trabalhadores que, para conseguir conquistar, em geral, uma renda razoável, laboram por mais de 10 horas de trabalho, que ganham, não sei se os senhores já apuraram, entre 7 a 10 reais por uma entrega. Imagina, lá em Salvador existe várias ladeiras gigantescas, e é penoso ver entregadores descendo de bicicletas para empurrar a bicicleta e a bag nas costas. Esses trabalhadores não têm condições sanitárias de trabalho. Vocês já se perguntaram como é que uma mulher que faz entregas de bicicleta pode ir no banheiro? Aonde é que eles esperam durante a chuva? Qual a água que eles bebem? Essa atividade é demasiadamente insegura.
Estava eu a participar de um evento no programa de pós-graduação em saúde coletiva e uma pesquisadora de doutorado demonstrou que, do ponto de vista ergonômico, colocar uma bag nas costas de um motoboy é um crime contra a saúde e segurança do trabalho. Nenhuma moto foi desenhada do ponto de vista do centro de gravidade para ter 2, 3, 4 quilos nas costas. Aquilo ali altera toda a gravidade da moto e provoca, do ponto de vista do médio prazo, lesão na coluna. Porque nós percebemos que quando é para transportar algo nas motos, vamos relembrar as motos da polícia, por exemplo, há um compartimento preso, fixado, não nas costas do policial motoqueiro, mas no final da moto. Ou seja, só esse ato é demasiadamente inseguro. E é muito óbvio, e eu estou a ver lá em Salvador, não sei aqui em Curitiba, motoboys dirigindo e teclando no celular. Não sei se já viram. Ou seja, a insegurança e a própria ilegalidade da atividade é a tônica desse modelo de trabalho, no qual todos os custos, todos os riscos são por conta dos trabalhadores. Além de tudo isso, para não gastar muito tempo nessa descrição, ainda há punições. Curioso é que no discurso da autonomia, do autogoverno, da liberdade, e eu prometo não me alongar nesse tema, já tenho feito muito, né, doutora Hermenegilda, muitas falas nesse sentido. No discurso da autonomia, é algo inconcebível do ponto de vista dos conceitos mais básicos do direito do trabalho, que uma parte esteja sujeita ao poder punitivo da outra parte, com punições temporárias, como eles chamam, né, bloqueios temporários, exclusões sem contraditório, sem ampla defesa. E eu só queria relembrar que no ano em que houve o primeiro break dos apps, nós estávamos vivendo a pandemia do Covid. Nesse período, nós chamávamos, né, porque muitos de nós estávamos trancados em casa, pedindo comida, nós chamávamos esses trabalhadores dos guerreiros da pandemia, assim como os médicos, os enfermeiros, mas eram as pessoas que estavam na linha de fronte dessa batalha, digamos assim, contra a pandemia do coronavírus. Ou seja, ao tempo em que se faz uma atividade que é muito importante para a sociedade, que foi central naquele momento, qual é a resposta do sistema de justiça ou do Estado brasileiro? A total precariedade. E aí essa frase reverberou em todo o Brasil, saiu em diversas revistas, eu queria ler para vocês. O Paulo Galo, muito conhecido, o entregador, disse: você não sabe a tortura que é um motoboy com fome, tendo de carregar comida nas costas. Diante de uma situação onde a precariedade é total, onde, digamos assim, não se tem nada mais a perder, e aí, como diria o professor Márcio Túlio Viana, o direito do trabalho é obra daqueles que se perderam por não ter mais o que perder, esses trabalhadores reagiram. E se me permitem, eu queria focar nesse slide em um pequeno detalhe. Delivery não foi inventado nos últimos 10 anos. Entrega de mercadorias, transporte de pessoas e de mercadorias sempre existiu nesse país, desde a época dos escravos de ganho. E aqui faço uma pequena remissão a um livro fantástico para o direito coletivo e sindical, que é a chamada A Greve dos Ganhadores, de 1857, na qual o historiador João José Reis, da UFBA, tenta apresentar como a primeira greve no Brasil, no lugar da greve dos tipógrafos de 1857. É claro que é uma greve muito particular, que era contra o município de Salvador, que resolveu colocar, pasmem, naqueles ambulantes, naqueles carregadores, uma placa que se colocava nos cavalos. E, portanto, eles reagiram diante de tal indignidade. Então, o que nós temos de novo para essas pessoas? Trabalham, ganha-se muito pouco do ponto de vista do resultado e não do faturamento, e se tem uma precariedade total, sem nenhuma segurança. É ou não é o mesmo problema afeito a
primeira revolução industrial? É de novo a precariedade daqueles que vivem do trabalho? Não foi esse o debate que fizemos há 200 anos atrás? Então, esses trabalhadores começaram a se organizar a partir da identidade de vida, a similitude, guardem essa expressão, porque os doutores sabem exatamente porque eu estou usando essa expressão, da similitude das condições de vida, começaram a se agrupar e reagir. Uma das principais estratégias do break dos apps é o que poderia ser chamado de um boicote, ou uma campanha virtual para denunciar a questão econômica desse modelo. Hoje o mercado de delivery no Brasil é controlado por uma empresa que tem 70% das entregas no Brasil. Essa empresa cobra do entregador cerca de 30% do valor da entrega ou mais, porque nós pagamos cerca de R$10,99, R$12 e o entregador recebe 7. E também cobra dos restaurantes, percentual altíssimo. E por isso, essa charge muito interessante que mostra que, né, o restaurante fica com 2, 3 quartos da pizza, né, a empresa de delivery fica com um pedacinho da pizza e o entregador fica com a azeitona. Mais adiante, e nesse cenário no qual as empresas plataformas, que dizem que são apenas e tão somente meras intermediárias, ou seja, uma nova radiotáxi, uma renovação de uma, me foge o nome agora, mas aquele livro com os telefones, de um disque alguma coisa, enfim, seria só isso. Mas o que a gente percebe do ponto de vista prático é que essas empresas criam um ambiente, uma infraestrutura tecnológica, e por isso uma plataforma digital, que além de pôr ao encontro, modela, estimula ações, dá notas, punições, e que, portanto, exerce, no mínimo, uma governança sobre todos os sujeitos envolvidos naquele modelo. Vejam só, no ambiente digital, toda a liberdade que nós temos como usuários é tão somente a liberdade que a empresa que organizou esse ambiente digital nos permitiu. A gente só pode fazer, para ilustrar com outro exemplo que é muito sintomático do brasileiro, a gente só faz no Instagram o que o Instagram permite que a gente faça. A gente parece ter liberdade lá, mas a gente só faz aquilo que o Instagram assim nos atribui como possibilidade de ação. Além de que a gente cede todos os direitos autorais das imagens que publicamos no Instagram, como vocês sabem, porque eu tenho certeza que vocês, como juristas, leram atentamente as letrinhas dos termos de uso e perceberam que, doravante, depois de publicado uma foto sua, da sua família, do momento seu, essa foto agora é de propriedade intelectual do Instagram. Não é? Então, nesse modelo, os algoritmos e também sistemas de inteligência artificial realizam um controle dos seus agentes. Isso do ponto de vista técnico. Isso foi atestado, e aqui eu falo como professor para poder fazer vênia ao Tribunal Superior do Trabalho, isso foi atestado em processos judiciais da Espanha, mediante perícia. Aqui no caso do Paraná, o colega que está aqui, o Leonardo Vandelli, determinou uma perícia para uma empresa de transporte. O que a empresa fez no dia seguinte? Fez um acordo, mas não permitiu, digamos assim, que fosse realizada a perícia. E qual o problema de periciar informações? O processo vai ser mantido em segredo, enfim. E esse trabalhador é um trabalhador, digamos assim, just in time. Por quê? Porque ele fica sempre à disposição, ele vai até o lugar para poder pegar a entrega, mas ele só ganha pelo efetivo serviço. Se ele sofreu um acidente, como consta em diversos vídeos, a empresa liga para ele, olha que interessante, a empresa que é só um intermediário liga e pergunta, por que você não foi entregar? Porque eu sofri um acidente. Temos aí, e essa é a tese que eu apresento nas minhas pesquisas de pós-doutorado, de que as empresas, plataformas, recuperaram uma antiga fórmula salarial, que é o salário por peça. É claro que agora uma afeição do salário por tarefa, na qual os riscos são atribuídos ao trabalhador. Mas prosseguindo, porque o tempo já acelera,
E essa charge também permite uma certa desconstrução de uma ideia que até tem uma certa reverberação no campo crítico de entender ou qualificar os trabalhadores como se eles fossem empreendedores ou empresários. O perdão, por mais importante que essa descrição feita por Dardot e Laval, isso não é o que se passa na mentalidade dos entregadores. Nenhum se sente empresário, nenhum se sente pequeno empreendedor. E os vídeos são inúmeros. Teria até vídeos, mas o tempo não vai permitir. Então, eu vou pular essa parte, mas eu só queria dizer o seguinte. Além de lutar por direitos, eles precisam lutar por reconhecimento. Porque nesse modelo, nós invisibilizamos os responsáveis. Por que invisibilizamos os responsáveis? Porque nós repetimos de forma, do ponto de vista conceitual, incorreta, que aquilo é um trabalho por aplicativo. E por que isso é importante? Porque, abre aspas, é só um aplicativo, é só uma expressão da tecnologia, ou seja, a gente dá evidência a um dispositivo tecnológico e esconde a empresa que comanda, porque aquele aplicativo, ele não é neutro. Ele faz o que foi programado e a programação dele é para exercer controle. Tá? Então, além de lutar para ter direitos, eles precisam lutar para ter um certo reconhecimento social, já que, por diversas razões, não são tidos sequer como trabalhadores. Do ponto de vista formal, os termos de uso definem os entregadores como tomadores do serviço que a empresa dá. Ou seja, na verdade, segundo a empresa, isso ecoa em defesas nos processos trabalhistas, quem trabalha para o entregador é a plataforma. Olha que inversão. Mas, prosseguindo, cabe agora chegar na segunda parte, na parte mais importante, ou seja, como isso afeta, como isso molda, ou como isso contrasta com o direito coletivo e sindical. O primeiro momento é reconhecer, é se perguntar se as associações, se os agrupamentos de entregadores são sindicatos. Essa é a primeira questão. Por quê? Porque em alguns casos nós temos um movimento temporário, e aí aquela ideia de uma organização perene, permanente, não iria se identificar. Mas nós temos sim associações devidamente registradas até com o CNPJ. Mas um segundo momento vai permitir encontrar numa mesma cidade, por exemplo, e aqui eu cito a AMABA, que é a associação, não sei se dá para ler direito aí no slide, a Associação dos Motofrentistas, Mototaxista e Motoentregador da Bahia. Na Bahia existem várias associações. Teríamos então, digamos, uma pluralidade associativa. Isso condiz, isso é coerente com o nosso modelo singular, único da unicidade sindical? Mais do que isso, e essa é a parte do ponto de vista operacional muito importante. O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da sua seção de registro sindical, não tem concedido o registro sindical às diversas associações que têm pedido para serem formalmente sindicatos no Brasil. Esses processos estão parados. Nós fizemos na Universidade Federal da Bahia um levantamento de 15 processos administrativos, eles estão parados, no meu modo de ver, indevidamente, porque há alguma mentalidade no Ministério do Trabalho que entende que eles não podem ter sindicatos. E, como vocês sabem, sem a personalidade sindical, eles não podem falar em nome da categoria, eles não têm as prerrogativas que um representante sindical tem. Tá? E talvez essa dúvida viria pela seguinte questão: pode existir um sindicato de autônomos? Aliás, essa questão foi suscitada diversas vezes ontem e hoje. E essa questão, com perdão de transcrever a lei para os senhores, já foi respondida desde 1943. Consta na CLT, artigo 511, eu não vou ler, por favor, que é possível, sim, sindicato de trabalhadores autônomos, se é que esses entregadores fossem considerados autônomos.
E o que eu estou aqui a dizer é que, se são empregados ou se são autônomos, isso é irrelevante para a sua condição de sindicato formal. Porque, e aí antecipo, penso que são, do ponto de vista material, grandes sindicatos, e aqui, sendo otimista, são um exemplo de uma renovação do movimento sindical. Embora muitos dessas organizações e associações não se considerem sindicatos, não gostem desse nome, mas são muito fortes, muito representativas, com muitos filiados e numa campanha imensa por direitos. Vocês viram recentemente a mobilização contra o projeto de lei que ia passar no Congresso Nacional. Aqui tem só uma tese da jornada da ANAMATRA nesse mesmo sentido. Enfim, vamos passar. A próxima questão para o direito coletivo sindical é: como é que é o processo decisório? Eu ensino direito sindical na UFBA e lá a gente tem que explicar como é que se faz uma assembleia, o edital, o interstício, o jornal de grande circulação, na mesma circulação da base territorial, toda aquela questão burocrática, mas essas pessoas têm alguma dificuldade de se encontrar, mesmo que seja na mesma cidade. As cidades são muito grandes, as capitais, onde está a maioria dos entregadores. Então, esses trabalhadores usam, isso é captado nas pesquisas, muito as redes sociais, muito grupos de WhatsApp, muitos grupos de Telegram, muitas publicações na internet. Aliás, o papel dos influencers, daqueles que produzem conteúdo para esses trabalhadores, é essencial. Porque como essas empresas não fazem formação profissional, e como essas empresas mudam a todo momento as regras do jogo, durante o jogo, todos os dias ou de forma recorrente, o entregador precisa olhar o YouTube para ver qual foi a mudança que aquela empresa fez e como ele pode ganhar mais dinheiro. Então, o papel da formação profissional, que é uma coisa estratégica para o país, é, digamos assim, entregue aos coaches. E é também no grupo de WhatsApp que eles decidem se vão fazer greves ou não. E fazemos a pergunta: essas associações vão falar então só dos seus associados? Ou vão defender toda a coletividade? Bom, prosseguindo em razão do tempo, eu vou só aqui registrar a pauta para poder dar, digamos, o devido lugar ao que os entregadores querem e vocalizam como reivindicações deles. Vamos lá, taxa mínima, R$10 por uma entrega. Parece que é razoável, né? Parece que a sociedade comporta isso sem muita dificuldade, até porque as plataformas já cobram isso do consumidor, né? É estranho que o intermediário queira fisgar um pedaço da taxa de entrega. Não é estranho? Já que ele não faz entrega, já que ele não faz delivery, por que ele vai cobrar uma taxa de entrega? Vamos lá. Quilômetro rodado. Limitar quem roda com bicicleta, né? Só ter 3 quilômetros para quem roda com bicicleta. Olha o pedido, gente. Pagamento integral. Integral. É porque as empresas não pagam por todas as entregas se a entrega for agrupada. Fim dos bloqueios injustificados. Seguro. Base de apoio. São essas as reivindicações muito simples, não é? E aí, já quase chegando na parte da conclusão, até porque o tempo não foi generoso comigo, e eu queria falar um pouquinho dos líderes. Quais são as garantias que os líderes têm? Nenhum sindicalista, por certo, e ouvimos aqui a presidente, né, de uma confederação, de uma central sindical, nenhum sindicalista, por certo, aceitaria ser grampeado, me permitam essa expressão vulgar, pelo seu empregador. Nenhum aceitaria? Vou te dar aqui um grampeado para te gravar. Ninguém aceitaria. Mas nesse caso, vocês sabem que do ponto de vista técnico, todos os entregadores são, abre aspas, monitorados em tempo real, com o aplicativo ligado ou desligado. Os entregadores relatam que aqueles que vão para os protestos, no dia seguinte não recebem entregas. Como pensar na proibição ou na promoção da liberdade sindical nesse cenário? Como pensar? E vocês já viram que essas empresas chegam a contratar agências de publicidade para fazer campanha nas redes sociais contra os trabalhadores. Isso foi uma decisão
da Justiça do Trabalho, que condenou uma grande empresa, a maior empresa, por ato antissindical, porque ela estava pagando publicitário para se fingir entregador e dizer que paralisação, que sindicato era ruim. E agora, as reflexões no limite do tempo, eu queria destacar que quem examina com mais atenção esse tipo de trabalho vai dizer, num primeiro momento, que a grande dificuldade desses trabalhadores é que eles ficam dispersos pela cidade, eles não se encontram. E aquela ideia de presença física, de aglomeração, como era numa fábrica, digamos assim, dificulta na mobilização, no processo decisório, enfim. Mas não é bem isso que a gente percebe com um olhar mais profundo. A gente percebe que, em primeiro lugar, os pontos de apoio, os pontos de encontro, as praças, são espaços, naquele tempo da disposição, da espera das viagens, de encontro, de conversa, de reconhecimento de identidade e, portanto, também de ação coletiva. A gente pode pensar até numa radicalidade, aqui sendo um pouco mais utópico, por que não um aplicativo para que a gente faça as assembleias sindicais, para todos os sindicatos? Ao invés de fazer aquela custosa e burocrática campanha com editais, enfim, essas são das conclusões. A gente percebe rápidos movimentos chamados flash mobs, a gente percebe uma estratégia de boicote nas redes sociais e faz uma pergunta, como esses trabalhadores enfrentam empresas transnacionais? Ou seja, ações locais são importantes para empresas transnacionais? Bom, eu vou pular esse slide por causa do tempo, mas eu já disse o que eu queria com esse ponto, que era que o break do Zap significou, em 2020, do ponto de vista da opinião pública, com a grande quebra da invisibilidade desse trabalho. Ou seja, eles apareceram no palco da sociedade, apareceram como uma coletividade organizada, muito mais organizada do que muitos sindicatos, porque tem sindicato que não consegue fazer greve. E todo ano, ou a cada 3 meses, eles conseguem parar a cidade. Salvador para o tempo inteiro. E basta 50 motos para travar a cidade de um lugar certo. Enfim. Mas agora, chegando na conclusão, temos aqui, então, velhos problemas que já tínhamos para os sindicatos tradicionais, tá certo? O primeiro problema da representação, independente da forma jurídica, o problema recorrente e frequente de condutas antissindicais, o problema recorrente do financiamento sindical. Vocês imaginam que se já é difícil para o trabalhador formal, carteira assinada, aceitar a cobrança, porque ele pode se opor às cobranças sindicais, imagina para esses trabalhadores. Nós temos aqui também a greve como principal instrumento de ação desses trabalhadores, como meio de pressão. E aqui, concluindo, penso que sim, os agrupamentos, as associações dos entregadores são, do ponto de vista material, sindicatos, embora não tenham a sua forma jurídica no meu modo de ver, um indevido obstáculo dado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, infelizmente. Temos os velhos problemas de antissindicalidade, e temos nesses sindicatos, e eu acho que é nesse padrão de organização coletiva, uma ideia de procedimentos menos burocráticos decisórios. Quem já participou, antes de ser magistrado, eu fui advogado de sindicatos, fui assessor, fazia negociação coletiva, participava da Assembleia, e como era burocrático, sobretudo em respeito às orientações da SDC, do TST, de cumprir todos aqueles requisitos, para no futuro decide, não ter nenhum problema. Então, esse processo é muito burocrático, não faz mais sentido isso. A gente não precisa mais de assembleias presenciais, a pandemia nos deixou esse legado. A gente pode simplificar o processo de decisão. Então, eu agradeço bastante, coloquei aqui um QR Code para o artigo que resume esse debate, tá certo? Chamado A Reação dos Entregadores e dos Motoristas Plataformizados, que é o objeto de pesquisa que eu tenho. Muito obrigado pela oportunidade.
doutor Murilo observou o tempo, parabéns. Tá? É uma fala muito interessante, nos trouxe dados muito relevantes. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Vieira de Mello Filho, ele tem acompanhado muito de perto, né, essa movimentação dos trabalhadores, dos entregadores. Ele tem visitado os pontos de trabalho deles e tem falado muito sobre essa questão do trabalho decente, né, do trabalho decente e também desse trabalho que é feito pelas empresas, no sentido de tentar conscientizar os trabalhadores de que eles são empreendedores e de que eles são empregadores, né? Realmente, a gente está vivendo uma situação em que é muito atual a implementação do trabalho decente, que inclusive, uma agenda da Organização Internacional do Trabalho, que foi adotada pelo Brasil no primeiro governo Lula, e também da ONU, né? O Conselho Nacional de Justiça formou comissões e tem feito um trabalho muito intenso a respeito da necessidade de implementação do trabalho decente, porque, além da empregabilidade, é importante que os empregos oferecidos, né, e isso não depende da rotulação que as empresas façam, né, que eles sejam trabalho decente. Eu quero agora apresentar, se bem que dispensa a apresentação, né, a doutora Johnny Almeida Santos, que vai falar sobre o tema seguinte. A doutora Johnny é advogada, é conselheira federal, titular da OAB Nacional por São Paulo, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, e é uma mulher muito atuante, doutoranda em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, pesquisadora em Assédio Brasil-França, Gênero e Relações de Trabalho da PUC de São Paulo e da USP, especialista em proteção institucional, governança corporativa e sustentabilidade social, e com experiência acadêmica e prática em projetos corporativos estratégicos, com atuação na intersecção entre direito e governança. E antes de passar a palavra à doutora Jones, eu quero aqui fazer um registro. A doutora Jones, ela foi secretária-geral da OAB de São Paulo, no mandato da doutora Patrícia Vanzolini. A doutora Patrícia Vanzolini, ela foi a primeira presidente mulher da OAB de São Paulo em 89 anos. Né? Mais de 89 anos, só a OAB Nacional, que já com 93 anos, nunca teve uma mulher presidente. E a doutora Jones, ela é muito atuante. E a OAB de São Paulo, na gestão dessas duas mulheres dedicadas, elas assumiram atos e ações em defesa da Justiça do Trabalho e em defesa da competência da Justiça do Trabalho. Então, para nós é muito importante. A Justiça do Trabalho está sofrendo já de algum tempo, né? Está aqui a presidente do Coleprecó, a minha amiga, a desembargadora Menegilda, presidente, além de presidente do Coleprecó, ela era presidente também do TRT da Paraíba, né, da 13ª região. Então, eu não poderia, doutora Jones, deixar de fazer esse registro, né, desse trabalho importante da OAB de São Paulo em defesa da Justiça do Trabalho e em defesa da competência da Justiça do Trabalho. Então, eu passo a palavra à doutora Jones, agradecendo ter se deslocado, né, para nos prestigiar aqui nesse evento. Doutora Jones. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu cumprimento essa ilustre mesa na pessoa da ministra Adelaide Arantes e parabenizo meu colega de mesa, doutor Murilo, pela belíssima apresentação e por nos provocar reflexões tão necessárias nesse projeto de democracia que nós tanto acreditamos, mas que parece que está muito distante de se concretizar. E aí eu chamo a atenção para falar que todos nós temos um papel muito importante nessa construção. A OAB São Paulo teve esse papel e a gente sabe que, para mudar
uma cultura, a gente demora um tempo e a gente precisa falar sobre pagar preços e apostar em que vale a pena estar do lado correto da história. Então, para mim, Delaide, ter feito parte dessa OAB São Paulo, que criou selo de promoção do trabalho das mulheres, que colocou cotas raciais e de gênero no 5º Constitucional, que colocou cotas de gênero e racial nos eventos, na ESA, na Escola da Advocacia, e que deixou um legado não só para a advocacia paulista, mas deixou um modelo de gestão para todo o Brasil. Para mim é motivo de muita gratidão e fazer parte dessa história da primeira mulher eleita como presidente da OAB São Paulo em 90 anos de existência é algo que realmente faz sentido para esse projeto que a gente acredita e que tenta contribuir de alguma forma. Quando nós falamos em democracia, falamos em gênero e raça, nós falamos sobre a necessidade da gente perceber e reconhecer qual é o nosso papel nesse Estado de Direito, que é incompatível com uma sociedade de castas e que fala quem é que tem possibilidades de trabalho decente, que fala quem tem possibilidades de ser contratada, quem será ou será a primeira contratada ou o primeiro, a última a ser promovida, a primeira a ser demitida. E aí sim, a gente precisa falar sim num direito do trabalho alinhado ao direito constitucional contemporâneo, que coloca uma perspectiva de gênero e raça como algo imprescindível para a promoção da igualdade de chances de resultados no direito e nas relações de trabalho e, consequentemente, na efetividade de direitos fundamentais, porque sem essa igualdade de chances de resultados no mundo do trabalho, é impossível que outros direitos sejam efetivados. Sem trabalho decente, sem alimentação, sem moradia, sem segurança, sem lazer, sem saúde e sem direito à felicidade. E nós acreditamos também no Estado de Direito, que reconheça que felicidade é um direito e que todas as pessoas têm o direito de viver sem estigmas e sem discriminação. Não cabe mais uma sociedade de castas em que pese. As instituições contribuem para que essas castas se perpetuem e não tem sido muito diferente com a atuação dos sindicatos no Brasil, lamentavelmente. E aí eu começo a minha fala, após essa reflexão, pensando, primeiro tentando colocar esse slide para funcionar. Vamos lá. Pensando o que esse direito sindical ele tem feito por nós e para esse projeto de democracia, quando já é sabido e notório que gênero e raça são duas construções culturais que determinam lugares. Gênero e raça diz quem será o CEO. Gênero e raça diz quem será a senhora que serve o café nas repartições públicas, nas empresas privadas. Se gênero e raça determina até quem morre e quem recebe menos anestesia na hora do parto, acho que nós começamos tarde a falar sobre gênero e raça, principalmente no mundo do trabalho, que existe uma divisão sexual e racial muito gritante, como é o mundo do trabalho brasileiro. Então, nós já entendemos qual é o nosso lugar nessas relações sociais e esse lugar é de extrema vulnerabilidade. E aí a gente tenta entender qual é o nosso lugar nesse direito sindical que parece que se mantém virando as costas para mulheres e para as pessoas não brancas. O que esse direito sindical tem tanto ignorado no nosso Brasil? A história do Brasil, com anos de escravização e uma falsa abolição, uma desigualdade de gênero que impacta e que está lá presente nas relações de trabalho, sejam elas na modalidade de emprego ou não, uma desigualdade racial. Tem ignorado, inclusive, como o assédio e a discriminação atua na produtividade, na sustentabilidade e na saúde dos trabalhadores brasileiros. Tanto é verdade que as mulheres são as que estão no topo do índice de burnout, ansiedade e depressão.
E talvez seja também porque esse direito sindical tem ignorado divisão sexual do trabalho e racial, tem ignorado trabalho de cuidado, dupla, tripla jornada, tem ignorado, inclusive, quem são as mães e as mães solos no Brasil. E as mulheres negras são as mães solos no Brasil. Então, não existe lei da igualdade salarial que vá funcionar se a gente não trouxer para cima da mesa tudo aquilo que a história tem colocado por debaixo do tapete. E aí nós falamos que as mulheres têm grandes desafios no mercado de trabalho. Seja ele na modalidade de emprego, seja ele na nossa advocacia, por exemplo. Nós sabemos que as mulheres são a maioria na advocacia brasileira, mas nós não estamos nas grandes bancas. Nós estamos trabalhando, na maior parte das vezes, nós ocupamos o maior número de audiencistas do Brasil. E aí nós precisamos reconhecer que tem mulheres nesse país fazendo audiência por 50, por R$100. Em que pese as mulheres são as que mais estudam. Nós temos maior qualificação técnica, mas nós demoramos mais para a ascensão profissional, se é que ela vem. Então, essa interseccionalidade, ela também precisa ser considerada quando nós falamos de um direito sindical. Porque se as mulheres têm dificuldades, essa dificuldade, esses desafios, eles são agravados quando nós colocamos uma raça não branca no meio. E é por isso que a gente sempre visualiza uma mulher negra quando nós falamos em empregada doméstica, em que pese a lei trate dos empregados domésticos, a gente não consegue nem considerar o motorista como um empregado doméstico. Então, vejam que nós temos aqui um imaginário que é muito contraproducente para mulheres e para pessoas não brancas. Facilmente, nós conseguimos visualizar um CEO. Ele tem gênero, ele tem altura, ele tem estatura física e ele tem cor. E ele é um homem, aparentemente, não gay, branco, sem deficiência. E esse imaginário é o mesmo que faz com que as mulheres tenham grande dificuldade de ascensão profissional. Gênero, raça, classe, interseccionalidade são obstáculos quase intransponíveis para que uma mulher negra, por exemplo, se sente na cadeira de presidente de uma instituição. Nós temos aí leis que, mesmo quando falam em igualdade e que parece que promove o trabalho das pessoas vulnerabilizadas, essas leis ainda são ineficientes se não fizerem também esse recorte de raça e esse recorte de classe. Mas não bastando, quando nós pensamos nessa interseccionalidade, que nós afirmamos que mulheres experimentam gênero de acordo com a sua classe e de acordo com a sua raça. Uma mulher branca e uma mulher negra, ambas pobres, trabalhando numa mesma empresa, morando na mesma rua, uma terá experiência muito diferente da outra. Um homem pobre, branco, uma mulher pobre, branca, morando na mesma rua, trabalhando no mesmo local, terão experiências totalmente diferentes um do outro. E é por isso que essa negociação coletiva, assim como toda a legislação que parece que é protecionista, elas têm falhado miseravelmente, não só na promoção do trabalho dessas pessoas, mas na própria construção de um país próspero. Nós estamos falando de pobreza imposta para mais da metade da população brasileira. E aí, quando nós pensamos também em mulheres e fazemos um recorte de raça, nós admitimos que as mulheres negras, elas estão nos piores marcadores sociais, em todos os piores marcadores sociais. E aí a gente fala em subemprego, empregos precarizados, desemprego, empreendedorismo forçado, porque nós precisamos reconhecer que boa parte dos empreendedores no Brasil não são empreendedores. São aquelas pessoas que precisam sobreviver, sabendo que as portas dos empregos formais são fechadas, trancafiadas para elas. E aí, essas mulheres, ainda quando empreendem, elas empreendem em condições totalmente diferentes
das demais pessoas e em extrema desvantagens, ao ponto de, mesmo não tendo nenhuma restrição de crédito no SPC e Serasa, elas têm o crédito negado. E quando eu penso nessa sociedade e nessa negociação coletiva, que deveria ser eficiente ou capaz, minimamente capaz, de promover trabalho decente para essas pessoas, mulheres e não brancos, eu falo que há um teto de vidro quase intransponível para que as mulheres ascendam profissionalmente, mesmo estudando mais, mesmo tendo maior tempo de registro em carteira naquele local, elas demoram mais para ser promovido. Isso se brancas, porque se negras, elas ainda estão presas num piso pegajoso que impede que elas subam qualquer degrau. E veja que as dificuldades, elas ocorrem ainda quando parece que as mulheres conseguem se livrar do piso pegajoso. Aí eu trago uma reflexão, foi o que aconteceu com a ministra Vera Lúcia Araújo no ano passado, que, ao adentrar uma repartição pública para falar sobre prevenção de assédio, ela teve o acesso negado por um agente de vigilância que, mesmo após ver a funcional da ministra, não letrado, obviamente, ele teve uma cegueira ao ponto de não ler que ali, de fato, estava comprovando que ela era uma ministra e chegou ao absurdo de falar, se ela é a ministra, eu sou o Papa. E olha que para ser o Papa, a gente precisa aí de toda uma construção, uma fumaça de tal cor, orações, tarará. E eu nem sei nem qual era a religião deste senhor, mas o fato é que ele achava que era mais fácil ele ser o Papa, sim, porque no imaginário dele, uma ministra jamais poderia ser uma mulher negra e retinta. E aí nós podemos pensar que, e se fosse um homem branco, de gravata, ele teria outras barreiras, inclusive a de que, por segurança, sim, tem que se olhar a funcional. Mas não seria colocado em dúvida a possibilidade dele ser ministro. Então, nós falamos de gênero e raça e direito sindical em um país que é mais fácil um agente de segurança ser, de fato, um papa do que a mulher negra ser ministra. Então, veja que acessar lugares não faz com que esses lugares sejam lugares saudáveis e lugares seguros. E aí nós lembramos mais uma vez que o direito ao trabalho seguro e saudável é um direito de grande dificuldade de ter efetividade quando a gente fala de mulheres e pessoas não brancas. Mas a gente sabe que esse agente de segurança, ele não tem culpa. Porque, de fato, nós temos uma história que nega direitos para mulheres negras e que ele não foi letrado. Ele não foi letrado. E talvez não foi letrado porque uma negociação coletiva não foi feita sob essa perspectiva. Então, quando nós falamos nesse mercado de trabalho brasileiro, nós falamos de mulheres que são questionadas e assediadas por seus gerentes, superintendentes, quando trabalham em banco, por exemplo, por estar acima do peso. Nós temos julgados de gerente que falou para a mulher, vaca de presépio, você não combina com a beleza do ambiente de um banco personalité por estar acima do peso. Você está gestante? As suas pernas não tremem de tanta gordura quando você sobe a escada? Mas não é só. Nós temos julgados de gerentes que chamam o outro gerente de viadinho. Nós temos julgados de pessoas que chamam os seus colaboradores de negão e que fazem voo de galinha. E é claro que nós sabemos que nesse mercado de trabalho de alta performance, resultados são o que todos buscam no final do dia. Mas veja como que gênero e raça impacta na cobrança desses resultados. E gênero e raça determina quem terá
respeito e consideração dos seus superiores hierárquicos, e quem será assediado na horizontal, de baixo para cima, de cima para baixo. E aí a gente tem que afirmar que quem sofre o assédio misto no Brasil são mulheres e são pessoas não negras. E aí nós perguntamos, qual é o papel do sindicato para resolver um problema que é estrutural, mas que só admitir que é estrutural não basta para resolver? Qual o papel do sindicato? Algumas empresas têm tentado promover o trabalho decente, sem assédio, sem discriminação, seja em razão de sustentabilidade, seja em razão de consciência, de saber qual é o papel dele dentro desse pacto democrático, e reconhecendo que cada empresa tem uma função social de promover direitos fundamentais e que todos são solidariamente responsáveis por essa sociedade democrática que pretende ser. Mas tem empresas que têm feito isso pensando na marca reputacional, pensando em investimentos, pensando no mercado consumidor, pensando no engajamento, na produtividade. E a pergunta que fica é, os sindicatos estão pensando em fazer isso ou não pensando em razão do quê? E quando nós pensamos nessa imagem de controle, a gente fala, por exemplo, que as mulheres negras, mesmo quando elas acessam lugares de um pseudo-poder, elas ainda são confundidas com a tiazinha do café, conforme facilmente a gente consegue olhar nas redes e em pesquisas seguras desse país. E é esse mesmo imaginário que coloca muitas pessoas fora do mercado do trabalho ou dentro do mercado de trabalho, adoecendo diuturnamente. Então, quando nós falamos também nesse papel do sindicato, nós temos um índice de feminicídio, de violência doméstica muito grande no país. Nós sabemos que a violência doméstica, por exemplo, ela impacta o trabalho da mulher. A mulher que sofre violência doméstica, ela tem menor engajamento com o time, ela falta mais, ela pode chegar atrasada. Sim, porque muitas vezes a violência doméstica inclui a retenção do vale-transporte. Quem é que trabalha com o rosto roxo após um soco na cara? Essa mulher também que sofre violência doméstica, ela não faz network. Para evitar brigas, ela corre para casa. Ela mal consegue fazer horas extras. Então, é óbvio que ela terá maior dificuldade em ser promovida, até porque nós sabemos que não é trabalho muito sério e só trabalho sério que faz alguém ser promovido. É promovido quem conversa, é promovido quem faz happy hour, é promovido quem vai para o tênis, que vai jogar xadrez, que vai para o Rotary, que vai para a maçonaria. E isso não são as mulheres e não são as pessoas não brancas. E esse impacto é problemático quando nós falamos em feminicídio no país, porque eu não consigo tirar a mulher de um ciclo de violência se eu não promover o trabalho dela. A vulnerabilidade financeira é uma das razões do feminicídio. Mas, mais que isso, nós temos pesquisas seguras que mostram que as mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas, maior parte, elas têm rendas inferiores a um salário mínimo quando tem. Então, não conseguiremos combater e enfrentar a violência doméstica e feminicídio no Brasil se nós não tivermos negociações coletivas feitas sob essa perspectiva de gênero e de raça. Até porque, veja que quando nós temos uma lei, Maria da Penha, que não tem sido eficiente para reduzir significativamente esses números, ainda quando o índice de violência doméstica cai, ele cai desproporcionalmente entre mulheres brancas e mulheres negras. Talvez seja porque também o judiciário e todo o sistema de justiça não tenha feito um recorte de raça dentro do recorte de gênero. E é por isso que é tão importante nós falarmos sobre interseccionalidades de gênero e de raça.
tão melhor sem isso aqui, né? Por que o direito sindical brasileiro é feito? E aí, quando nós olhamos quem é esse sindicato, nós temos um grande problema. Nós não somos representadas efetivamente por esses sindicatos. E aí nós falamos em pouquíssimas presenças, falamos em presenças silenciadas, e também nós falamos que isso é um problema porque nós temos uma questão do espelhamento. Eu não vejo ninguém que se parece comigo, automaticamente eu não tenho a menor possibilidade de me ver naquele espaço. E aí eu pergunto para todas nós que temos mais de 50 anos, quem de nós sonhou em ser pilotas de avião? Eu não posso ser aquilo que eu nunca nem ousei a sonhar. Então, é muito importante também a presença dessas pessoas nesses espaços para que a gente possa fazer com que as futuras gerações se vejam capazes de estarem nesses lugares, assim como no tribunal. Mas veja que quando eu tiro ainda a questão do espelhamento e do pertencimento, eu tenho um outro problema. Essa subrepresentação, assim como no legislativo, ela faz com que as leis, os textos normativos, as cláusulas convencionadas, elas sejam muito genéricas. E ainda quando parece que promove, deixa de promover o quanto conseguiria se tivesse feito com essa perspectiva de gênero e essa perspectiva de raça. É um problema as nossas ausências dentro do direito sindical, em todo o sistema de justiça, e talvez foi por isso que nem o direito sindical e nem o sistema de justiça conseguiu resolver problemas estruturais e seculares. Não conseguiu e não conseguirá resolver exatamente porque nós nunca estivemos no centro. Nós não fazemos textos normativos e nós não aplicamos textos normativos. Nós sempre ficamos para o lado de fora. E é por isso que esse sistema de justiça ele tem sido usado para perpetuar lugares. E esses lugares não são de mulheres e nem de pessoas não brancas. Essa ausência, que já é um problema, ela é agravada em um país que é estruturado, sim, no machismo, no racismo e agravado pela presença de pessoas não letradas, não antimachistas e não antirracistas. E volto no agente de segurança, no caso da ministra Vera Lúcia, e falo que ele também é vítima de um direito sindical que não é feito sob a perspectiva de gênero e não é feito sob a perspectiva de raça. Na melhor das hipóteses, esses sindicatos nos quais não existem mulheres e não existem pessoas não brancas, na melhor das hipóteses, eles têm ações, intenções e produzem normas aparentemente neutras, na melhor das hipóteses. E aí eu não consigo falar em aparentemente neutras a postura, por exemplo, da Confederação Nacional da Indústria e de mais duas confederações que ajuizou uma ação para declarar inconstitucional artigos fundamentais da Lei da Igualdade Salarial. Nós apresentamos um parecer pela Comissão Nacional da Mulher Advogada e no dia 6 nós pedimos para ingressarmos como amicus curiae nessa ação que precisa ser votada para que essa lei comece a ser aplicada. E essa confederação, ela questiona duas coisas que são o coração da própria lei. Para declarar inconstitucional, tempo de trabalho e qualificação técnica. E as mulheres, elas demoram mais para ser promovidas, mesmo tendo maior qualificação. Então, essas normas, elas que deveriam transformar, e elas exatamente não transformam e não mudam o status das pessoas, não tiram as pessoas dessa sociedade de castas, e nas quais algumas pessoas são consideradas competentes e humanas e outras não conseguem ter a humanidade reconhecida, porque elas trazem cláusulas genéricas, elas são de baixíssima operacionalização, elas são
fracas, elas são frágeis, elas não têm densidades e elas reproduzem as mesmas desigualdades. E aí eu faço mais uma reflexão, o quanto nós estamos perdendo com esse direito sindical, sem essa perspectiva de gênero e de raça, no enfrentamento ao assédio e à discriminação, por exemplo. Nós sabemos que 1 a cada 5 empresas nunca realizou nenhum treinamento contra assédio. E eu não falo em palestra, eu falo em treinamentos, porque o que muda a cultura são treinamentos. Eu não consigo acabar com um mercado de trabalho, uma sociedade racista, machista, com 1 hora de fala, sem interação. Mas, mais que isso, talvez a gente devesse pensar o quanto esse canal de denúncia sozinho, dentro de uma empresa, nas condições que nós trabalhamos nesse país, eles são falaciosos. E o quanto essas mulheres e pessoas não brancas acreditam e confiam num canal de denúncia sozinho. O canal de denúncia, ele é parte de um projeto, de um ecossistema que é muito maior. Não adianta ter um canal de denúncia, por exemplo, se nós não temos um fluxo seguro. O fluxo seguro é direito tanto da suposta vítima, mas também daquela pessoa que é denunciada. Ambos têm o direito à transparência, à certeza de que não terão um tratamento nem melhor e nem pior que as outras pessoas. E vejam que 64% das pessoas que são vítimas de assédio, elas não denunciam com medo de retaliação. Isso mostra o quanto o direito sindical tem falhado em questões cruciais como o enfrentamento ao assédio e à discriminação. E essa estrutura, que é muito ineficiente, ela poderia ser muito mais eficiente se o direito sindical, se o sindicato tivesse uma atuação mais consciente e mais proativa, porque parece que hoje nós só reagimos, e nós só reagimos respirando por aparelhos. E essa prevenção de riscos, ela deveria ser feita diuturnamente, mas para isso nós precisamos fazer com que os próprios sindicatos reconheçam qual é o seu papel, qual é o papel do sindicato dentro desse meio ambiente de trabalho justo, saudável e seguro para todas as pessoas, inclusive para as mulheres e pessoas não brancas. Quando eu falo nesse papel do sindicato e no reconhecimento do seu próprio papel, eu chamo a atenção que os sindicatos, eles deverão reconhecer que eles precisam ser reestruturados, inclusive para colocar para dentro quem eles sempre deixaram de fora. Então, eram essas minhas considerações. Muitíssimo obrigada. Eu acho que falta pouco se comparado com o que faltava ontem. Nós já estamos falando sobre negociação coletiva, direito sindical, com perspectiva de gênero e de raça, dentro de um tribunal do trabalho. Muitíssimo obrigada. Fui privilegiada aqui na mediação da mesa, né? Não precisou um bilhetinho, né? E se bem que, de ambos os expositores, nós gostaríamos de falar mais, né? Questão de gênero e raça é um tema, né, tão atual, necessidade de letramento. Eu participei de um debate no mês da mulher, no Correio Brasilense, e no final eu disse, olha, vocês pensam que porque eu sou ministra, eu não sofro nenhuma discriminação? Muita discriminação. Só que é sutil, é diferente, né? Quando a Jones falou aqui sobre mulher sonhar ser pilota de avião, eu tenho 6 netos, 3 netas e 3 netos. A minha neta, Rafaela, de 5 anos, ela quer ser pilota de avião. E ela já organizou até como é que ela vai criar os filhos, sendo pilota de avião, né? Eu vou arrumar uma empregada para, junto com meu marido, cuidar dos meus filhos. Falei, com a Gisele Bündchen não deu certo. Aí ela mudou a estratégia. Quando a empregada estiver em casa, a empregada vai ficar em casa quando o marido estiver trabalhando.
Aí depois a empregada vai cuidar, mas ela quer ser pilota de avião. E eu li, ministro Godinho, que lá em Minas Gerais tem uma engenheira de 21 anos de idade, que é pilota de avião, lá em Belo Horizonte, e que agora vai para a NASA. Aí contei para ela falou, para a NASA eu não quero ir. Eu só quero ser pilota de avião. Então, né, nós mulheres, com esse trabalho que nós estamos fazendo, os nossos netos e as nossas netas poderão sonhar, né, mas tem uma luta grande pela frente, né. Quando eles estavam falando, né, aqui, tanto na primeira fala quanto na segunda, me ocorreu parabenizar a comissão científica desse evento, a comissão organizadora, né? Como é que conseguiram chegar nesses nomes, né? E eu quero aproveitar, fazer aqui uma homenagem para as palestrantes, a Camila Fonseca e a Sônia, né? Que presente, né, a fala de vocês para esse nosso evento, e de cada um de vocês. Quero homenagear o ministro Maurício Godinho, que nós, no Tribunal Superior do Trabalho, nós temos os nossos ídolos, né? E o ministro Godinho é um desses nossos ídolos do Tribunal Superior do Trabalho. E para o ministro Godinho deixar, em Brasília, né, a professora Lucília, deixar o neto Francisco, né, companheirão dele, a professora Gabriela e toda a família, num final de semana, para estar aqui, para nós todos e todas, é uma honra muito grande, né? Quero cumprimentar o professor Sidney Machado, a diretora Tereza Gosdal, a coordenadora pedagógica Simone Galan, a coordenadora institucional, a Patrícia Cravo, ao nosso presidente Orion, é uma honra muito grande, presidente, participar desse evento. O segundo nome dele, eu não vou me atrever a pronunciar, né? Quero aqui também cumprimentar o professor Leonardo Vandelli, o professor Sandro Lunardi, que nos presenteou, né, com uma fala tão importante. E é um orgulho, professor Sandro, ter você representando o Brasil na Organização Internacional do Trabalho. Vamos nos encontrar na 114ª Conferência da OIT, que eu, com a graça de Deus, irei participar. Quero cumprimentar também a André Passa, a professora Tatiana, e, na pessoa do André, fazer uma homenagem para o meu grande amigo, doutor Edésio Passos. Doutor Edésio eu conheci nas lides da ABRAT, no início da minha carreira da advocacia trabalhista. Já tem algum tempo, né? Eu advoguei durante 31 anos, estou há 15 na magistratura, e imagina quanto tempo faz, né, André? Professor Edésio sempre foi um grande lutador de defesa da Justiça do Trabalho. Se tivesse aqui hoje, ele estaria defendendo a Justiça do Trabalho e defendendo a competência da Justiça do Trabalho. Presidente Orion, além de ter sido convidada para mediar a mesa, eu quero aqui dizer que no Tribunal Superior do Trabalho hoje, nós sempre estamos em missão também, né? E o ministro presidente, ele tem enfatizado muito a importância de os tribunais regionais do trabalho e de cada um de nós, cidadãos e cidadãs, trabalharmos com as bancadas federais do Senado, da Câmara, pela aprovação do PL 1472, né, que está em tramitação, que regulamenta o inciso 9 do artigo 114 da Constituição Federal, para dispor sobre a competência da Justiça do Trabalho referentes à relação de trabalho e da outras providências, né? Se o nosso guardião maior resolveu interpretar o artigo 114 contra a Justiça do Trabalho, né, quando diz relações de trabalho, não é relação de emprego do artigo 3º. Mas se o guardião resolveu interpretar dessa forma, então nós vamos precisar de uma lei, né, que regulamente o artigo 114 da Constituição, para que não haja discussão sobre a competência da Justiça do Trabalho. E eu quero fazer aqui brevemente, eu prometo que vou concluir com essa fala. Eu e a ministra Kátia,
conversando com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu não vou falar o nome, mas eles são só 11, eu acho que vocês vão logo saber quem é. E ele fez comigo e com a ministra Kátia uma reflexão. É um dos ministros que defende a Justiça do Trabalho. Ele disse, olha, vamos pensar juntos. O sistema de justiça tem a justiça do trabalho, tem a justiça eleitoral, tem a justiça militar, tem a justiça federal, tem a justiça comum. A justiça comum tem 70 milhões de processos pendentes de julgamento. Por que será que no Supremo a justiça social trabalhista foi a eleita para ser atacada? Ele não deu a resposta, mas nós todos sabemos a resposta, né? A Justiça do Trabalho, se a gente pega o Justiça em Números do CNJ, é a mais eficiente, é a que mais concilia, né? É a que mais trabalha, é a que os processos são mais céleres. Agora, incomoda o setor econômico, né? Porque celeridade incomoda o setor econômico. E nós não temos nada contra o setor econômico, que ele progrida, né? Principalmente a indústria, o comércio, né? E que acabe de vez com essa supremacia do setor financeiro, que é um grande mal que nós temos, né? E que nós possamos ter o reconhecimento que nós merecemos. Nós não estamos pedindo nada de graça, apenas o reconhecimento da justiça social trabalhista, que ela é fundamental para o equilíbrio do capital e trabalho. Isso é muito importante. Temos aí as lições do ministro Maurício Godinho Delgado, que não nos deixa esquecer momento algum, né, da importância da justiça social trabalhista brasileira. Eu já falei muito. Gostaríamos de renovar e agradecer muito pela presença de todos vocês, desejando uma ótima noite e um ótimo final de semana. Obrigado.